A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também aos nossos amigos do Portal EBD. Nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 as lições bíblicas editadas pela CPAD, que traz o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o comentarista deste último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Lição de número 8, datada em 20 de novembro de 2022, traz o título para nós: O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E a nossa leitura diária de quinta-feira se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3 e versículo 15. Deus prometeu dar à sua igreja pastores segundo o seu coração. Vamos para a leitura do texto sagrado. Jeremias, capítulo 3 e versículo 15, que nos diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Um breve comentário sobre esse texto, irmãos. Jeremias vislumbra o dia em que Israel teria pastores que andam segundo a palavra de Deus e que comuniquem vida através da sua compreensão. E eles conheceriam a natureza de Deus e então saberiam como pastorear o povo de Deus. E a pergunta que fica e hoje, temos pastores segundo o seu coração? Eu creio que ainda, e os irmãos também ainda creem nisso, que ainda existem verdadeiros pastores que apacentem as ovelhas do Senhor com muita ciência. E quando eu falo, meus amados irmãos, de ciência, falo de sabedoria espiritual e não sabedoria humana, carnal e falha. Quando lemos, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo nos ensina sobre esta sabedoria. Vamos para essa leitura desse texto, para que nós possamos compreender sobre essa sabedoria, como Paulo nos ensina sobre isso. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, vou repetir, sublimidade de palavras ou de sabedoria. Amados, não fui com sabedoria. O conteúdo da pregação de Paulo não foi segundo a última expressão da sabedoria humana, quer no mundo, quer na igreja. Antes, concentrava sua atenção na verdade central do Evangelho, a redenção em Cristo e no poder do Espírito Santo. Ele tinha plena consciência das suas limitações humanas, como também nós temos que ter essa compreensão, que nós somos limitados, de sua insuficiência pessoal e de seus tremores interiores. Dá ele não depender de si mesmo, depender de si mesmo, mas da mensagem bíblica e do Espírito Santo, conforme no versículo 4, quando ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Como resultado, houve uma maior demonstração da obra e do poder do Espírito. Olha que interessante, meus irmãos, que coisa linda esse texto que nós lemos aqui. Quando nós mencionamos, Paulo falando que ele não falava dele mesmo, do seu próprio testemunho, porque ele também era um pastor também, ele podemos dizer, porque ele era um evangelista, pastor, ele é um escritor, que escreveu a maioria dos textos que nós temos no Novo Testamento, e ele falando aqui de uma forma muito simples e humilde, que ele não vinha com palavras para enganar, vamos dizer assim.
Não, ele vinha com poder, que era o poder do Espírito Santo, né? E também esse testemunho central que era Cristo, né? Da redenção, do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, como nós fazemos a pergunta aqui, eu creio que ainda existem pastores que falam da verdadeira palavra e que pregam a verdadeira palavra e que têm o seu coração, como diz aqui, Deus prometeu dar à sua igreja, Deus prometeu dar à sua igreja o quê? Pastores segundo o seu coração. Que texto maravilhoso que nós lemos e que nós possamos meditar nesses textos aqui, nessa leitura diária de quinta-feira que nós aprendemos. Jeremias capítulo 3, versículo 15 e também para a meditação dos irmãos aí em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 1. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.